gente está aqui com o Fábio Cabral, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o livro do Caçador Cibernético da Rua 13. Fábio, esse é o seu segundo livro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a história desse livro. A história desse livro aqui é sobre o João Arolê, né, que ele é um caçador de monstros, né, um caçador de recompensas. Ele trabalha ajudando as pessoas, né? Ele faz isso com o intuito de tentar se redimir, né, de um passado não muito louvável, né, como agente do governo. E aí ele está nessa jornada de tentar se redimir desses erros passados, né? Mas aí começa a ocorrer uma série de assassinatos de pessoas importantes, né? Celebridades, agentes do governo. E aí ele vê nisso uma oportunidade, né, de dar um ponto final, né, esse passado sinistro que persegue ele. Né? E aí eu fiz uma história, né, de um ser humano, né, de um homem, né, enfim, que cometeu erros passados, né, atribulado, né, que tenta encontrar respostas, né, para dar um ponto final nessas questões que perseguem, né. Escolhi fazer uma história desse tipo para simbolizar essa jornada das pessoas, né, dos seres humanos, né, em tentar ir além de si mesmos, né, de tentar, né, resolver, todo mundo comete erros, né, e de tentar resolver essas questões, né, que ficam sempre muito mal resolvidas, né. E isso é simbolizado principalmente nesse rival dele, né, nessa pessoa que aparece como, né, uma pessoa vingativa que quer. E aí não vou contar muito além disso, porque senão fica um spoiler. Né? Agora, o livro ele usa um pouquinho da teoria do afrofuturismo, né, dos conceitos do afrofuturismo. Como que você utiliza esses conceitos no livro? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é afrofuturismo. O afrofuturismo ele surge como teoria, né? Foi segmentado como teoria mais ou menos na metade da década de 1990. Isso começou quando um estudioso, né, taxou como afrofuturismo, né, alguma coisa que alguns artistas negros, como a Octavia Butler, escritora, como o Sun Ra, né, musicista, né, já faziam mais ou menos desde a década de 1960. Né. Eu, pessoalmente, acredito que o afrofuturismo vem antes, né, muito antes de dar esse nome. Né. Eu, pessoalmente, me guio no afrofuturismo, né, principalmente quando ditamos da teoria afrocêntrica. Né. A gente pode entender o afrofuturismo, né, a classificação moderna, né, contemporânea, ele dita como ficção, né, elementos de ficção científica, um movimento cultural com elementos de ficção científica, né, mesclando com cosmologias e tradições africanas, né, e com elementos de afrocentricidade, com vários outros elementos de ficção histórica, ficção fantástica, né, e vários outros. Né. Eu, pessoalmente, o que eu faço? Né, eu uso esses elementos de ficção científica, mas na verdade eu me reaproprio deles, porque às vezes fica parecendo que você está usando tecnologia e ficção, tecnologias europeias, mas na verdade eu uso teorias de tecnologias africanas antigas, principalmente do Egito Antigo, né, como a teoria da existência da alma, do espírito, como um padrão eletromagnético no mundo. Né? E é essa energia eletromagnética das almas, né, dos espíritos, que alimenta as tecnologias fantásticas desse livro aqui, do Universo de Keto 3, né, carros voadores, celulares holográficos, de toda espécie de tecnologia fantástica, né, que você pode conceber. Né? Também, esses livros de ficção, né, de aventura, que vem fazendo muito sucesso, eles utilizam sempre como base uma mitologia, né? A mitologia grega, a mitologia celta. Eu cito aqui na orelha do livro que você utiliza um pouquinho da mitologia iorubá. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se de fato você utiliza e como ela entra no seu livro. Porque quando eu comecei a estudar sobre afrofuturismo, coincidiu também na época que eu comecei a entrar de vez, né, para o candomblé. E isso me influenciou bastante. Eu já estudava cosmologias africanas já bem antes, né? Mas as pessoas têm que entender que é um continente imenso, enorme. Né? São mais de 3.000 línguas, 3.000 idiomas, né? E são cerca de 1.000 povos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Né? E aí, em algum momento, comecei a me focar mais nas mitologias, né? Nas cosmologias dos povos Yorubá, Igbo, né? E povos ali daquela região. Né? E aí eu comecei a usar muito e também estudando pelos estudos da afrocentricidade, comecei a me centrar nessa perspectiva, né? Do que é ser um ser humano, né? Na perspectiva de Yorubá.
né? Porque é bem diferente da perspectiva ocidental. Então eu uso, ainda tem coisas que eu ainda estou estudando bastante, né? Eu uso essa perspectiva, né, no livro, né? A questão da cosmologia africana, as histórias africanas, as cosmologias africanas, elas são diferentes das cosmologias ocidentais, porque a cosmologia ocidental, de forma geral, ela é linear, né, conta a história, início, meio e fim. As cosmologias africanas, de forma geral, principalmente as cosmologias urubais, são cíclicas, né? Por isso que histórias de ancestrais urubais, orixás, né, realmente conta as histórias de um orixá ancestral que teve uma história e morreu naquela história, depois aparece vivo em outra história. Por quê? Porque ele completou aquele ciclo e depois a história começa de uma outra forma. Porque as histórias africanas são simbólicas, né? Elas não são reais como fatos, elas são reais como metáforas, né? A cosmologia africana não tem pretensão de substituir a ciência, né? De se inserir como um fato histórico, e sim como uma metáfora, né? Como um fato meta-histórico, né? Então, na verdade, as cosmologias africanas, elas coincidem com a ciência, elas complementam a ciência, né? Porque essa divisão de científico e religioso, isso é uma imposição europeia. As cosmologias africanas, né, desde o antigo, na verdade, a tecnologia, né, a ciência e o espiritual, o sagrado, andam lado a lado. Então eu tento botar esses conceitos, né, no livro, né? E aí aparecem também figuras da cosmologia urubá, né, aparecem fortemente aqui no livro, não como personagens, que eu pessoalmente não gosto de botar divindades como personagens, né, e sim como figuras, né, como personificações de atributos, porque é isso também, nas cosmologias africanas, né, os deuses, as divindades, não são pessoas, não são divindades com atributos próprios, e sim personificações, né, de atributos encontrados na natureza e em nós mesmos. E isso aqui aparece aqui também, aparece aqui as divindades urubais, né, como personificações, né, de atributos encontrados dentro do personagem, né, e na natureza de forma geral. Então, pessoal, o Caçador Cibernético da Lua 13, o livro que a gente está lançando pela editora Malê. Fábio, deixa o convite aí para que as pessoas possam ler o seu livro. Opa, então, quem quiser um livro, né, de ação, que eu gosto de super-herói, adoro, né? Então, aqui tem bastante, aqui tem batalhas com superpoderes, né? Batalhas de poder poderosos, coisas de ação, né? Igual esses filmes de super-herói que hoje estão, né, tá em moda e tal. Eu já li há muito tempo, né? Mas enfim, quem quiser ler, né, uma história de ação bacana, né, com elementos diferentes, né, com um imaginário diferente, né, um imaginário, né, de uma perspectiva africana, né, não ocidental, como tanto se vê por aí, né, eu convido aqui a ler o livro, né, e quem quiser ler a história de um ser humano atribulado, um ser humano atormentado, né, por questões e tal, pode ler, né, para todo mundo, né, para todas as idades, né, pode ler, bacana, que você vai curtir, eu tenho certeza que você vai adorar. Valeu, e depois me diz que vocês gostaram aí, que vocês acharam do livro. Valeu, obrigado, é nóis.